Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Encontramos o Messias Jesus Cristo, de graça e verdade Ele é pleno. De sua imensa riqueza, graças sem fim recebemos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava. E nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio, rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para compreender bem a palavra e sermos por ela transformados. Supliquemos. Amém. Irmãs e irmãos, demos um salto de domingo passado para cá. Domingo passado nós estávamos com os magos à procura do Messias. Hoje encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, já grande. Saltamos 30 anos e estamos no Evangelho de João. O Evangelho de Marcos é muito breve, são só 16 capítulos. E ao longo do ano em que a gente reza e medita nos domingos o Evangelho de Marcos, hora outra nós recorremos a um outro, especialmente o Evangelho de João, para ajudar a ampliar a compreensão, porque Marcos é muito resumido e muito objetivo no texto dele. Estamos portanto, com o evangelista João e com João Batista. Vamos lá? No seu folheto,
Tome aí, Evangelho de João, capítulo 1, versos 35 a 42, número 11 do seu folheto. Jesus passou 30 anos no escondido da família de Nazaré. Não só isso, Jesus passou 30 anos escondido na realidade humana, mergulhado na vida e na experiência humana. Ele se esvaziou de si mesmo, da condição existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a condição de um de nós. 30 anos mergulhado em nossa realidade humana. E aqui aparece no relato do evangelista João, o dia seguinte depois do batismo. O evangelista João não relata a cena do batismo de Jesus. Ele conta que João batizou Jesus, mas não conta como é que foi, como Marcos, Mateus e Lucas. E aqui é o dia seguinte depois do batismo. Acontece uma cena muito decisiva para a compreensão do que a gente vai fazer percorrendo daqui para frente o segmento de Jesus com o Evangelho de Marcos. Vamos lá? Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. De novo, porque ontem estava lá João com seus discípulos batizando, e Jesus entra na fila, batiza, e no dia seguinte, mesmo tendo acontecido aquele fenômeno do batismo, o céu se abriu, o Espírito desceu como pombo sobre Jesus, a voz veio dizendo: este é meu filho amado. Alguns sentiram esta presença da Santíssima Trindade inteira ali no Jordão, o Pai pela voz, o Espírito Santo em forma de pombo e o próprio Jesus, o Filho de Deus, saindo das águas. Significa que no dia seguinte muita coisa mudou, mas nem tanto. As pessoas continuam atrás de João, não deram um salto. Vamos ver? João estava de novo com 2 de seus discípulos. Leiam. E vendo Jesus passar, disse: brada, eis o Cordeiro de Deus. Espere lá. Eis o Cordeiro de Deus. É a teologia central do mistério de Jesus apresentado. João Batista vê Jesus passar, sente o desconforto, que é bom que as pessoas queiram bem a ele, mas as pessoas estão seguindo a ele e não estão seguindo o caminho que ele aponta. Esse salto, ele é muito difícil de ser dado. Na maioria das vezes nós passamos a criar vínculo e afeto com o pregador e colamos no pregador, e a gente quer o pregador como resposta, e o pregador tem que ser alguém que tem hombridade para dizer assim: não é comigo não. E daqui um pouco o padre ergue o corpo e sangue do Senhor e diz exatamente o que o Batista diz. Uma nota: algumas Bíblias, por causa dos fragmentos que a gente tem, dos muitos textos antigos, primitivos, algumas Bíblias trazem a expressão completa que tem na missa: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outras só tem: eis o Cordeiro de Deus. Aí a igreja faz um senso de respeito às fontes mais antigas, os textos mais antigos, e põe aquilo que é consenso. Entendido? Mas as duas expressões estão corretas. Aqui diz o Cordeiro de Deus, e aqui diz, complementando, que tira o pecado do mundo, tão completa, porque ao dizer eis o Cordeiro de Deus, já está implícito que tira o pecado do mundo. Então não quer dizer necessariamente que está omitindo.
Pelo contrário, João Batista, ao apresentar Jesus como cordeiro, remete Jesus à figura escatológica do pleno cumprimento da promessa de Deus. Aquele Deus que tirou o povo da escravidão do Egito, através de um rito que simbolizou nas margens do Nilo, sacrificando um cordeiro, comendo uma ceia pascal, com o cordeiro sacrificado, já com vestes e trajes para a viagem, termina, come o que sobra, queima e atravessa o mar para a terra prometida. Aquele cordeiro da primeira Páscoa é apresentado como o ápice da Páscoa definitiva. Aquele cordeiro de Moisés aponta a dimensão horizontal da atuação de Deus, das ações de Deus para a realidade aqui. Jesus aponta para a realidade transcendente do reino dos céus. São dois cordeiros. Domingo passado eu falava e repito hoje. São dois cordeiros, diz Bento XVI, que não se opõem entre si. Moisés está na dimensão dos problemas existenciais, sociais, políticos, culturais, da opressão do povo na escravidão do Egito. Deus olha para esta realidade. Jesus está no horizonte de uma dimensão mais ampla, que alcança a plenitude, o horizonte do cordeiro que remete ao reino dos céus, a realidade plena da vontade de Deus. Vou repetir pela terceira vez. Domingo passado eu disse uma e agora repito 2 vezes. As ideologias, elas separam esses dois cordeiros e dizem que o de Moisés, foi cancelado e que agora só conta o de Jesus. Jesus é o pleno cumprimento da lei, é o pleno cumprimento da promessa. O cordeiro de Moisés, que tira o povo da escravidão do Egito, portanto, uma teologia voltada para os problemas sociais concretos da vida humana. Isso não é marxismo-socialismo. O cordeiro de Moisés significa que Deus olha para a realidade concreta de cada uma e cada um de nós e quer Deus atuar na realidade de sofrimento nosso e tirar-nos disso. Está claro? Mas não é só esta a vontade de Deus. Se você ficar só no cordeiro de Moisés, aí é marxismo. Aí pode ser uma teologia cheia de ideologia. É preciso saltar do cordeiro de Moisés para o cordeiro que João Batista aponta. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que não liberta você dos problemas, que tira os problemas do mundo. É maior ou não é? Então, ele não vem para fazer remendo nos problemas existenciais, sociais, políticos, culturais, econômicos, para as feridas de pecado sobre as quais nós estamos dominados, do corpo, da alma, da realidade social. Ele vem para remir, para tirar o pecado do mundo e devolver o mundo para a identidade original do que Deus fez. O mundo como obra de Deus, como realidade planejada e plasmada pela mão de Deus para a plenitude do eterno. Então, João Batista aponta para a plenitude do que Deus começou no cordeiro de Moisés, alcança o ápice no cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tem gente que transforma a pregação católica e a teologia numa ideologia. Todas as vezes que você olha só para o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas não inclui no pecado do mundo os problemas que Moisés enfrentou
e comeu um cordeiro para libertar das opressões daqui, você transforma aquela pregação em ideologia. Se você negar aquele cordeiro e ficar só no de Moisés, você transforma numa ideologia. Só é teologia se os dois cordeiros, na verdade, são uma realidade só. Porque aquele de Moisés prefigura esse. Esse aqui é o ápice daquele que foi iniciado com Moisés. Daquele que Abraão sacrificou, daquele que Noé sacrificou. Todos os cordeiros, todos os sacrifícios, todos os atos de penitência e de sacrifício, clamando por Deus uma realidade nova. Jesus é o ápice da resposta de Deus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Portanto, João Batista diz para os seus discípulos: moçada, a partir de agora não é comigo não. A partir de agora eu também vou no segmento desse cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhe para a cruz, é o conjunto dos pecados, em toda a sua extensão, com todas as suas implicações. Não é só pecado moral, sexual, como querem os de ideologia de direita. Falar que o grande mal do mundo é somente pecado social, pecado moral do corpo, das imoralidades do corpo, por isso tem que botar véu para ir à missa, tem que cuidar só do corpo. Não. O pecado aqui é o pecado das opressões que Moisés enfrentou, mas também os pecados morais da segunda leitura lá de Paulo aos Coríntios. Vós sois templos de Deus. O corpo não é para a imoralidade, porque o corpo é para Deus. Ao aceitar Jesus, o nosso corpo e Deus se fundem numa realidade só. Isso é impressionante. Nós nos tornamos uma realidade só. Ignorais que o vosso corpo é santuário do Espírito, que Deus mora em vós, pelo Espírito que vos é dado. Portanto, ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos. Olhe para a cruz. Fostes comprados e por um preço muito alto. Então glorificai a Deus com o vosso corpo físico, e a gente pode dizer sem nenhum medo de ser ideologia, o vosso corpo social. Uma sociedade liberta das opressões da escravidão social, econômica, cultural, em que Moisés estava com o povo na escravidão do Egito. Sair de lá, mas não ficar nesta libertação de uma terra prometida, sair dela para a plenitude que é Cristo. Ele é o ápice de todas as libertações. Pronto. O Messias, o Filho de Deus, vem, vou usar uma expressão dura, daqui para frente no Evangelho de Marcos, nós vamos ter muita dificuldade em entender como os discípulos terão. O Messias, o Rabi, o mestre, como assim ele entra na história e se apresenta como um cordeiro sacrificado, de pendurado, paga um preço muito alto, mas o mesmo preço e na forma com que os bandidos e criminosos pagam? Essa contradição ela vai ser difícil de ser digerida. O Messias, o Rabi, é o cordeiro. João Batista está evocando já a figura do servo sofredor, o cordeiro pascal de Moisés, o servo sofredor de Isaías, que aponta para uma realidade que Deus quer: o homem e a mulher libertos. E Paulo vai trabalhar na sua teologia a criação inteira liberta da corrupção. Portanto, ele tira não só o pecado de nós, homens e mulheres, mas tira o pecado do mundo.
O alcance dele é infinitamente maior do que um Deusinho dando bênção para mim e para você, fazendo o que eu quero para o meu corpinho, mas um Deus que realiza e opera uma realidade na regeneração da obra de suas mãos, a criação. Pronto, dito isso, vem talvez a provocação mais difícil. Versículo 37. Ouvindo essas palavras, leiam. Os 2 discípulos seguiram Jesus. Espere lá que aqui tem uma implicação difícil. Os 2 discípulos olham para João Batista, dá um abraço em João Batista, agradece. Você foi muito importante na nossa caminhada de fé, mas é preciso que nós criemos coragem em deixar você e seguir Jesus. Você tem coragem de deixar os Joões da sua vida para seguir Jesus? Quem na sua vida ocupa um lugar de João e você precisa descobrir passos e progressos para que o João não ocupe o lugar do Messias na sua vida? Por quê? A experiência frustrante nossa com a igreja, com os pregadores da igreja, está associada a isso. Porque a gente quer que o pregador tenha lugar de Messias em nossa vida. Por isso que nós vivemos de fracasso em fracasso, de igreja em igreja, caçando um que presta. Porque a gente põe expectativa de rabi, de Messias, em quem é apenas um pregador, como João Batista. Esse é o problema. Um que vai confessar mais tarde, é preciso que eu diminua e ele cresça. Um que confessa, eu preciso diminuir na vida sua, eu preciso desaparecer e ele crescer em sua vida. Pronto, você tem coragem? Deixa os seus Joões, mas ao deixar João e seguir Jesus, também o enfrentamento não é tão tranquilo. Vamos ver? Versículo 38. Voltando-se para eles, leiam. E vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Brada. O que estáis procurando? Espere lá. Você já experimentou uma relação assim com Jesus? Ele voltando-se para você e fazendo essa pergunta: o que você está procurando? Procurar Jesus, na maioria das vezes, nós confundimos com procurar uma igreja ou uma religião. Na maioria das vezes nós associamos a procurar Jesus com procurar respostas. E Ele nos acolhe dirigindo-nos pergunta. Exatamente fazendo pergunta, você busca respostas e Ele te traz pergunta. O que está, quando Jesus pergunta, o que você está procurando? Jesus está dizendo assim para você: o que está remoendo aí dentro? Aí dentro, que te move a vir aqui? O que está remoendo em você? O que te mobiliza a buscar Deus? Outra forma, quais as perguntas que você tem até medo de fazer para alguém, para o pai, a mãe? As perguntas que você tem medo de fazê-las, porque fazendo a pergunta você de certa forma revela quem você é, o que está latente lá em você. Perguntas escondidas nos rincões da sua alma, da sua vida, do seu coração, da sua carne. Paulo na carta aos Coríntios vai falar da imoralidade, da carne, do corpo, da fornicação. Perguntas escondidas nas entranhas mais profundas, provocando em você inquietações profundas. Perguntas que são como brasas vivas,
que parecem que apagou, mas de repente começa a sair uma fumacinha e lá vem labareda e desmantela a gente tudo de novo. É preciso aprender a identificar essas perguntas. Perguntas tão importantes e às vezes mais importantes do que a resposta. Ao perguntar, Jesus não está fazendo apenas mera curiosidade, expondo você. Jesus, ao te perguntar o que você está procurando, está dizendo a você o seguinte: ou põe-se inteira e inteiro com o que você traz. Não faça da religião e da fé um processo de maquiagem ou de camuflagem das perguntas e dos conflitos que te habitam. Está entendendo, gente? Está entendendo? Não faça da religião um paninho para esconder o que rola mais profundamente aqui no corpo. Ao perguntar, Jesus está dizendo para mim e para você: se coloque e venha me seguir, mas amplie o horizonte seu. Por que você me busca? E por que você é capaz e corajoso bastante a fazer perguntas? As perguntas são capazes e os questionamentos são capazes de tirar você e mobilizar você e mover você a se expor. Quantos de vocês já escutaram ou ouviram um cochicho assim no trabalho? Fulano está com algum problema porque ele falou que está indo na igreja. Só o fato de buscar a religião já diz: você está com problema, não é? O que esse casal tem porque agora ela e ele está indo na igreja? A pergunta, ela te mobiliza e te expõe. Ela te faz se colocar num cenário de gente que precisa de um enfrentamento. A gente pensa que é resposta, mas às vezes nós estamos mais precisando de recurso para elaborar bem as perguntas do que de respostas. Tem um teólogo que diz: o Evangelho é um itinerário para abrir com profundidade a interioridade humana e achar lá no balaio de gato as perguntas que te movem ou que você esconde. A pergunta de Jesus, a pergunta de Deus, aqui vem o segredo. Ao perguntar Jesus, ao voltar-se Jesus e perguntar: o que você está procurando? Jesus está dizendo assim: não venha atrás de mim por causa dos problemas, venha atrás de mim, mas traga você. Mergulhe na interioridade sua e traga você, não esconda você. Daqui um pouco você vai entender isso mais amplamente. Nós pensamos sempre a religião, e é uma pena que muitas vezes nós transformamos a catequese num lugar para dar respostas doutrinadas e repetidas, e certezas que não fazem parte do campo das inquietações dos meninos e meninas. Mais do que dar respostas seguras, nós precisamos ensinar as meninas e meninos a aprender a perscrutar a interioridade e levantar questões. Procurar Deus é procurar no fundo encontrar-se a si mesma, a si mesmo. É correr para a fonte de si mesma. Encontrando Deus, você dirá: encontrei-me. Na minha vida de padre e no acervo gigantesco do que já li na vida de fé e na teologia, nunca vi uma pessoa bem acertada na religião que não seja uma pessoa bem acertada no encontro consigo mesma.
na segurança e na elaboração do enfrentamento de quem ela é. Não que não tenha problemas, viu? E dificuldades, e percalços, e fragilidades. Não é disso que eu estou falando. Mas consciência de si. Toda pessoa bem em condições de enfrentar-se a si mesma, a si mesmo, costuma ser bem resolvida na relação com Deus. Toda pessoa desacertada consigo é desacertada na religião e vice-versa. É disso que o texto está falando. Então, não procure a religião para camuflar, para ser um centro de alienação, de ópio, para usar as expressões dos maiores críticos da religião, Marx e Freud. Ópio e alienação. E pode ser. E tem gente que procura a religião segundo a crítica de Marx e Freud, para ser ópio e para ser alienação, não tem? Nós não somos e não podemos ser do grupo catalogado por Marx e Freud. Em João, Jesus é um perguntador. Se você ler o Evangelho de João, os grandes personagens do Evangelho de João, a samaritana, Nicodemos, Maria Madalena na beira do túmulo de madrugada: mulher, por que choras? A quem procurais? Jesus é o perguntador. A busca de Deus e o encontro com Deus a partir da iniciativa de Deus. É Deus que se pôs na frente de João Batista e dos discípulos de João. Portanto, a busca sua coincide com a busca de Deus, e o encontro é fruto do seu esforço, mas é resposta sua à generosidade de Deus, que põe-se na cena da sua vida. Encontramos Deus, repito, quando encontramos-nos a nós mesmos, pois Ele habita-nos, somos o seu templo, o seu santuário. Habita a nossa interioridade, que é o lugar onde Ele quis ficar, o lugar onde a sarça arde, o Espírito Santo arde. Agora vem consequências bonitas demais, vamos ver? O que estáis procurando? Eles disseram: vamos, Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Essa é uma pergunta que revela o quê? Quando você cria coragem de perguntar a uma pessoa onde você mora, o que está por trás dessa pergunta? Desejo de proximidade, desejo de aproximação, desejo de estreitamento de vínculo, de intimidade. Eles perguntam, dizendo, ele pergunta: o que estás procurando? Eles dizem: nós queremos o lugar onde o Senhor vive, porque nós queremos uma intimidade, uma proximidade. Nós não queremos aquelas experiências místicas ou míticas que o povo gosta de fazer. Eu estava rezando e senti como uma faísca Deus passando, um arrepiaço que Deus falou comigo. É muito mais do que um arrepio, ou um transe, ou um frenesi que você não dá conta nem de descrever. Olhe lá, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Olha que coisa. Versículo 39, bradem. Jesus respondeu: vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Espere lá. Vinde ver. Lembra os magos procurando o Messias domingo passado, não lembra? Aquela busca, aquela procura, aquela vontade de encontrar um sentido. Vinde ver. Foram, pois, olha o verbo, se você ler o Evangelho de João e marcar a quantidade de vezes que João, o evangelista, repete este verbo, permanecer. Permaneceram com ele, significa que eles não tiveram um átimo de segundo de experiência mística. Eles criaram uma relação,
Uma relação que depois na Páscoa vai ser chamada de as núpcias do Cordeiro, que é o mesmo que uma relação estável. É o esposo de nossa alma, os místicos vão dizer, não é? Jesus é o esposo de nossa alma. Permanecer aqui sugere uma relação estável, duradoura. Permanecer é o mesmo que intimidade. Corresponde ao verbo conhecer, que Maria fala: como posso ser a mãe do Messias se eu não conheço homem algum? É a mesma coisa que intimidade com homem algum. É muito bonito, gente. Era por volta das 4 da tarde, o que significa passar o dia com ele. Agora vem a surpresa. O que vem agora vai mexer muito com você. Mexeu muito comigo essa semana. Por sorte, daqui um pouco eu conto o segredo. Eu tive um milagre, uma graça essa semana. Versículo 40. O que vem agora é puxado, você se prepare. André, irmão de Simão Pedro, leiam. Era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Preste atenção, versículo 41. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. Espere lá. A prova de que você encontrou Jesus é que este ardor que você traz no seu coração, esse desejo que você tem de encontrar as perguntas e as respostas que dão para você um sentido mais elevado e mais pleno para essa existência, o sinal e a prova de que você encontrou Jesus é que você se lembra da família. Jesus remete a pergunta à interioridade. Por que estáis procurando? Entre dentro de você e mova interiormente as motivações mais profundas que te fazem me procurar. Entrando dentro de você, você vai entrar também dentro da sua casa, dos seus vínculos primários, das suas relações básicas, porque não tem jeito de seguir Jesus sem impactar os ambientes onde a gente vive. Amém? Não tem seguimento de Jesus, não tem prática religiosa individual, de salvação individual que lasque o resto. O sinal de que você encontrou Jesus é que você não vai deixar para trás o seu irmão Simão, você vai atrás do seu irmão e vai trazê-lo. Você vai ser uma pregadora, um pregador, não de resposta, mas de estímulo para a busca. Encontramos o Messias. Foi primeiro. De quem você se lembra hoje, irmã e irmão? Primeiro, encontrar-se com Simão. Não posso continuar seguindo Jesus sem trazer meu irmão que não está bem. Ele precisa disso aqui também. Meu filho, meu genro, minha nora, meu esposo, minha esposa. Eu vou me apresentar ao Senhor lá na casa dele, mas eu vou levar o meu irmão e apresentar meu irmão também. Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Versículo 42. Vamos ver? Então André conduziu Simão a Jesus. Espere lá, olhe a força desse verbo. André disse, anunciou, encontramos o Messias, depois conduziu. Isso é um verbo duro. Conduziu. É pegar no braço e dizer: rapaz, o que você está sofrendo aqui em casa, nessa nossa empresa de pescaria,
a forma sua de lidar com os fracassos, com as decepções, com as frustrações, com as pescarias malfadadas, as dificuldades que você tem. Pedro, eu não dou conta de você, eu preciso te levar para alguém que dá conta de dar resposta, que eu não dou conta de dar resposta para você. Você tem que deixar João de lado e seguir Jesus, mas também você tem que sair da frente e pôr seu irmão para Jesus, entendeu? Não adianta você deixar de seguir João, mas querer ser um João na vida do seu irmão. Sai dessa, tá claro? Sai dessa. Aqui, de novo, o remeter às perguntas. No Evangelho de João, as 3 últimas perguntas que Jesus faz é exatamente para Simão Pedro. As 3 últimas perguntas, quando Pedro, fracassado com a experiência da paixão, derrotado com a morte de Jesus, volta a ser pescador, e pescou a noite inteira, não pegou nada. Jesus fala: lança a rede no lado direito da barca, enchem. Depois da pescaria, Jesus chama Simão do lado e fala: Pedro, tu me amas? Apacenta meu rebanho. Pedro, tu me amas? Apacenta meu rebanho. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. No Evangelho de João, Jesus é um perguntador. Perca o medo das perguntas. Reconcilie com as perguntas. Vou dizer umas coisas muito duras agora com relação a isso, porque nós estamos vivendo tempos de fanatismo religioso. É o mais perigoso de todos os tipos de fanatismo. É o religioso associado com político. Quando o fanatismo une religião e política, aí vira a doença coletiva que a gente entra e está vivendo no Brasil e no mundo. O fanatismo põe em você a presunção de dar respostas certas quando você é um fracasso. O fanatismo faz você esconder-se atrás das inseguranças que você é, e você quer ser um totalitário e empurrar para o outro a repetição de verdades que você não tem condições de apresentar. Quem tem muita resposta geralmente gera mais tédio. É melhor um pai, uma mãe, um vô, uma avó com um senso de humor, de alegria e compaixão para com o filho, a filha, o neto, a neta, fazendo e provocando boas e criativas perguntas, do que um vovô, uma vovó dando resposta totalitária de coisa que ele não dá conta de segurar. Ajuda-nos mais quem ousa motivar, entrar dentro de nós com perguntas profundas e simples. O que procurais? Cuidado com quem só te dá respostas seguras, rígidas e prontas. Respostas lindas para ele, para ela, nunca serão lindas para você, porque nunca serão respostas para suas perguntas. Tá claro, gente? Isso aqui é grave. Isso aqui é o segredo do fracasso religioso no ambiente da nossa fé familiar. As perguntas mobilizam, as respostas podem paralisar e acomodar. Às vezes, as perguntas têm uma força que não encontramos nas respostas. Às vezes, também, nós devemos agradecer mais quem teve coragem de nos fazer perguntas muito duras do que quem nos deu melosas respostas. Mesmo que algumas perguntas nós nunca teremos respostas para elas. Sabe por quê? Porque fazer pergunta é próprio de quem é humilde.
Dar resposta pronta é próprio de quem é orgulhoso, arrogante e totalitário. A pergunta põe a gente no campo da humildade. As respostas põem a gente na ponta da rigidez. E a cultura da superficialidade dos grupos do WhatsApp, do TikTok, é a cultura da superficialidade, do gostar de respostas mastigadas. Acredite nisso, amanhã eu mando outro vídeo para você, porque você se torna um dependente químico de respostas prontas e mastigadas, para perguntas que você não fez. Tá claro? Se liberte dessa ilusão e não tenha medo das suas perguntas. Jesus também é um que, sendo Deus, não teve medo de fazer uma pergunta que até hoje assusta os teólogos. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Não tenha medo. Nossa Senhora não teve medo de perguntar ao anjo: como isso pode acontecer se eu não conheço o homem? Não tenha medo de pergunta. É melhor uma pergunta que é sua do que uma resposta que é do outro. Tá claro? Eu sei que isso pode desmantelar suas expectativas com relação à religião. Aos Joões, é difícil esse plural de João, não é? Aos Joões que pululam a vida e a sociedade e a igreja, e está assim de padre, de pastor, pregador nas redes sociais, querendo ser o João totalitário que sabe tudo na sua vida. Cai fora deles, cai fora de nós, fuja desses. Irmã, irmão, não tenha medo da pergunta. Na primeira leitura, o menino Samuel, que crescia dentro de um templo, ele acorda 3 vezes à noite e ele vai. O Senhor chamava Samuel, Samuel, ele ia para Eli. Tu me chamaste, Senhor, aqui estou. Tu me chamaste, tu me chamaste. E Eli, o sacerdote, vai ensinar o menino a aprender a conversar com Deus. Eli não cai na besteira de dar respostas. Uma boa catequese não é uma catequese de respostas, mas uma catequese que ajuda o menino, a menina, a aprender a enfrentar suas perguntas. Quando você enfrenta as perguntas aqui dentro, você dá conta de correr para casa e chamar Simão Pedro e enfrentar a pergunta dentro da família, dentro do seu trabalho, dentro da sociedade, da política, da economia. Você enfrenta todas as perguntas. Aí sim, você se torna um instrumento de Deus, como Moisés, para libertar das opressões daqui, os problemas concretos da sociedade, mas não para neles, e eleva até alcançar a resposta deste único que pode dar a resposta das respostas. Ele é o único que pode remir, tirar o pecado do mundo. Brada uma salva de palmas e um grito de amor a Ele. Brada! Brada! Reage! A hora que João Batista te apresenta hoje, aqui na missa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai pôr hoje a mão no seu coração e, pelo amor de Deus, diz São Bento, que a mente e o coração concorde com os lábios. Você vai pôr a mão aqui e vai experimentar tremer aqui dentro, diante do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Você vai dizer: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Diz uma só palavra e as perguntas e as respostas aqui. Amém? Amém? Amém. Prepare-se,
para receber Jesus, como João Batista ajudou Simão e André a encontrarem Jesus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, deixe pulular, deixe as perguntas e inquietações da sua alma, da sua inteligência, dos seus afetos, do seu coração, da sua carne, do seu corpo. Deixe todas as perguntas fluírem agora e apresente as suas perguntas a Jesus. Tudo que te aflige, te inquieta, apresente as suas perguntas a Jesus. Fale com Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva o Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Reze comigo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. tende piedade de nós. Dai-nos a paz. Dá-nos a paz. Vence em nós Vence em nós tudo que nos impede tudo que nos impede de viver a alegria, de viver a alegria, a plenitude a plenitude das coisas de Deus das coisas de Deus nesta vida, nesta vida, neste meu corpo, neste meu na corpo, minha família na minha e família nas realidades concretas e nas realidades concretas onde eu vivo onde eu vivo e atuo. e atuo. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. tende piedade de nós. Dai-nos a paz. Dá-nos a paz. Lava, purifica e restaura-me Me de novo de pé, serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Talvez o Simão Pedro ou alguém da sua família que precisava muito de você encontrá-lo agora para levá-lo a Jesus, nesse momento não dá, mas você vai buscá-lo e vai dizer que Jesus está no meio de nós. Mas agora você ao menos dirija a quem está do seu lado, dê um abraço bem forte e deseja a paz de Jesus. Saudai-vos, saudai-vos. Jesus.
coração. Jesus, manda teu Espírito Para transformar meu coração. Falei para vocês do segredo que eu não contei, não é? Porque tinha 2 irmãos que eu estava com a relação meio estremecida e que esta semana nós passamos a semana na roça e foi só festa também. Eu reconciliei também lá, foi muito bom. Então, ó, foi muito bom. E a roça lava tudo, né?